Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar. Alimento Diário, série Cristo, o Centro Conector da Obra de Deus. Título do volume 1, Cristo, o Centro da Obra de Deus. Autor, Pedro Dong. Título da semana 4, Ação de Graças e Oração do Apóstolo. Sexta-feira, ler com oração Efésios, capítulo 5, versículos 18 e 19. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. A prática da imersão na palavra profética. Muitos irmãos e irmãs têm experimentado o que significa a imersão na palavra. Alguns passam pelo PAC, posto avançado de colportagem, e adquirem a prática de carregar consigo porções impressas da palavra profética, as quais utilizam no dia a dia, seja no trabalho, pregando o evangelho ou fazendo colportagem. Às vezes eles param, leem, proclamam e oram a porção da palavra que carregam e então prosseguem. Esses irmãos assim, nutridos, oram pelas pessoas usando o conteúdo das palavras lidas. Com isso, eles perceberam que a própria palavra utilizada para orar e falar com as pessoas é que opera poderosamente e faz milagres. Alguns questionam essa atitude dizendo que a imersão deve ser feita apenas com a Bíblia. Contudo, a prática da imersão na palavra ouvida tem base nestes versículos. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Efésios 5, 18 e 19. Ao imergir na palavra profética, percebemos que nos enchemos do Espírito principalmente para fazer coisas difíceis, como pregar o Evangelho por meio da colportagem. O caminho indicado para nos enchermos do Espírito, descrito nos versículos citados acima, é falando entre vós. Isto é imersão. O apóstolo Paulo não exigiu que os irmãos falassem entre si somente partes das Escrituras, mas citou salmos, hinos e cânticos espirituais. De onde vieram salmos, hinos e cânticos espirituais? Foi o Espírito Santo que inspirou alguém para escrevê-los. Assim, uma vez que o apóstolo não restringe a prática da imersão às Escrituras, também podemos utilizar a palavra profética. No capítulo 24 de Lucas, ao relato da aparição de Jesus a 2 discípulos após sua ressurreição. Ambos estavam a caminho de Emaús, uma aldeia perto de Jerusalém, e comentavam sobre o que acontecera a Jesus. De repente, Jesus se aproximou e passou a andar com eles, sem que o reconhecessem. Então o Senhor perguntou-lhes sobre o que conversavam, e responderam que falavam sobre Jesus, o Nazareno, varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e do povo, que fora condenado à morte. O relato de Lucas nos mostra a reação do Senhor. Então lhes disse Jesus: honestos e tardios de coração, para crer em tudo que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Lucas 24, 25 ao 27. Após entrar na casa e partir o pão com eles, Jesus desapareceu e eles disseram: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Versículo 32. Diante disso, fica evidente que a palavra profética expõe as Escrituras. Se apenas lessem as Escrituras, os discípulos não obteriam esse falar vivo. Mas quando Jesus lhes falava e expunha as Escrituras, o coração deles passou a arder. A palavra profética faz arder nosso coração. Podemos ter a Bíblia durante toda a nossa vida, mas quando a palavra profética vem e fala as palavras da Bíblia, ela faz arder nosso coração. Outro exemplo sobre a palavra profética está no livro de Atos. Ali lemos que um anjo do Senhor levou Filipe para o caminho que desce de Jerusalém a Gaza.
Filipe encontrou um eunuco etíope e viu que ele lia o profeta Isaías. Em seguida disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Atos 8, 29 ao 31 e 35. Depois disso, o eunuco foi batizado. Esses relatos nos mostram que podemos ter a Bíblia, mas se Deus não usar alguém para falar a palavra profética, não a entendemos. Ter as Escrituras em mãos é uma coisa, mas ter o Senhor que fala de maneira viva é muito diferente. João 5, 39 e 40. Precisamos imergir na palavra profética que nos dá vida. Pergunta de hoje: por que devemos utilizar a palavra profética? Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar.